Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de Química da prova da Faculdade de Santa Marcelina, o processo seletivo do segundo semestre de 2026. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve. Toda semana está saindo vídeo com a resolução das questões de Química, de provas de Química feitas pela banca da VUNESP, agora em 2026. Assistir a resolução de questões pode ser uma forma de estudar no modelo simulado. Bom, é assim que os meus alunos da mentoria têm feito. Eles resolvem questões dessa banca e depois assistem a resolução aqui comigo. Então, vamos agora para a questão número 2 da Faculdade Santa Marcelina. O enunciado nos trouxe: a substituição do silício pelo diamante como material semicondutor em dispositivos eletrônicos é objeto de pesquisa e já mostrou resultados promissores, pois o diamante apresenta vantagens sobre o silício, como maior dissipação de calor, maior tolerância a temperaturas elevadas e suporte a altas voltagens. O diamante pode ser produzido em escala industrial pela conversão do carbono grafite, C-grafite, em diamante, C-diamante, processo que envolve o controle da temperatura e da pressão. O gráfico representa a variação de energia envolvida na combustão do carbono grafite e do diamante, e você tem um gráfico de termoquímica aqui, D para diamante, GR para grafite, ambos no estado sólido reagindo com oxigênio gasoso e aí liberando CO2, e cada um deles com uma entalpia de combustão indicada pelo gráfico por essa seta que está aqui, indicada para baixo. Considere a posição do carbono e do silício na classificação periódica e suas camadas de valência. Identifique uma característica comum na configuração eletrônica desse elemento. Moçada, aqui o aluno tinha que ir lá na tabela periódica e eu convido você a fazer isso. Procura a sua tabela periódica. Encontra o carbono e encontra o silício. Eu estou aqui com a nossa tabela periódica e para encontrar o carbono, veja só, o carbono está aqui e o silício está logo embaixo. Ambos estão no grupo 14 e a gente guarda que essa é a família 4A. Vamos voltar para a questão para responder informações sobre isso. Nós fomos lá na tabela periódica e verificamos que ambos são elementos da família 4A. Então, considerando que eles são da família 4A e suas camadas de valência, identifique a característica comum na configuração eletrônica desses elementos. Então, para responder essa parte A, vou responder aqui: carbono e silício, elementos da família 4A, o mais formal e o mais correto é você dizer que eles são do grupo 14, apresentam 4 elétrons na camada de valência. Então, você precisava comentar que a característica comum deles é que ambos têm 4 elétrons na camada de valência. E agora, vamos para a segunda parte, ainda do item A. Escreva a distribuição eletrônica em camadas, ou distribuição eletrônica geométrica, do átomo de silício. Então, para você fazer a distribuição eletrônica desse modo, como estão pedindo, você precisa saber o número atômico do silício. E você sabe como você consegue o número atômico? De novo, tabela periódica. Voltei aqui na tabela periódica e às vezes o aluno fica em dúvida, é o 14 ou 28? A tabela sempre te conta, ó. Quem que é o número atômico? É o número que está escrito em cima do símbolo, 14. Então, é o número atômico do silício? Volta lá para a questão, vamos resolver essa parte. Que o elemento silício tem o número atômico 14, e quando a gente vai fazer distribuição eletrônica, a gente pode ter escrito o número 14 aqui de lado. Eu primeiro, antes de fazer em camadas, eu preciso fazer a distribuição eletrônica em níveis de energia. E nós vamos começar assim, fazendo a distribuição em níveis de energia. E ela fica 1s2, 2s2, 2p6, e o elétron é esse pequenininho, lembra? Vem contando, ó. 2 e 2, 4, e 6, 10. Tá chegando, hein? Depois 2p6, 3s2, deu 12, e na sequência, 3p para dar 14, 2. Só que isso não é distribuição em camada. Isso é distribuição em níveis de energia. Agora, para passar para camadas, olha o que a gente pode fazer. A gente pode lembrar que a camada K é o número 1 que está aqui. Então, isso aqui é a camada K. A camada L é a camada do nível 2. Então, é isso aqui mais isso aqui, camada L. E, por fim, a camada M é esse aqui que é o número 3. Então, veja só, eu vou começar a resposta aqui do item A colocando um pedaço da pergunta, é só um comando.
A pergunta foi: escreva a distribuição eletrônica em camadas do silício. Então, esse pequeno comando, ó, distribuição eletrônica em camadas do silício fica. A camada K, ó, que é o número 1, ela está com 2 elétrons. Então, bora K2. A camada L, que é o número 2 aqui, ó, 2 com 6, 8. Beleza. E, por fim, a camada M, que é o número 3, soma 2 e 2, 4. Então, essa é a distribuição eletrônica em camadas do silício. Moçada, aqui mora uma confusão que alguns alunos podem fazer. O pedido foi distribuição em camadas, e isso aqui que eu coloquei no meu gabarito é que é distribuição em camadas. Isso que eu fiz aqui é distribuição em níveis de energia. A banca não vai te dar nota com essa distribuição em níveis de energia, porque não foi isso que foi pedido. Você tinha que responder isso aqui. K, L, M. Para elementos maiores, você colocaria mais camadas. E agora, vamos para o item B. Escreva a equação termoquímica que representa a conversão do carbono grafite em diamante, indicando a variação de entalpia. Gente, aqui nesse B, eu quero grafite virando diamante, e aqui está o grafite. Veja só. Eu brinco que acabou a tinta, ó. Agora sim, voltou a tinta. Aqui está o grafite, aqui está o diamante. Eu vou ter que escrever essa equação. Para a gente responder essa equação, a gente pode observar, olha, que o carbono grafite pode perfeitamente virar o carbono diamante. Então, é grafite virando diamante, a flecha fica para cima aqui. Eu vou procurar responder essa questão do jeito mais simples, que é utilizando o gráfico. Claro, a gente podia usar a regra lei de Hess aqui, vou apagar que está muito rabiscado. A gente podia usar a lei de Hess para responder essa questão, mas o estudante ele precisa de fluidez mental. Olha só, se eu quero grafite virando diamante, tá aqui, se esse foi o pedido da minha questão, vou pôr aqui, ó, eu quero grafite, carbono, grafite sólido, se transformando em carbono, diamante, sólido. Vou usar o mesmo tipo de notação que a banca usou. Alguns alunos deixaram o O2 escritos e não faz sentido você deixar o O2 escrito, porque olha só, tem O2 aqui, tem O2 aqui. Então, o grafite virando diamante não precisa do O2, é só um se transformar em outro. Se fica melhor para você entender, imagina a seguinte situação, olha, você tem a do grafite, então vai ficar assim, ó, grafite mais O2 virando CO2, né? Que é o que está escrito aqui nessa reação. A outra reação que você tem, você precisa dela invertida, porque você quer o diamante do lado dos produtos. Então, já vou colocar ela invertida, ó. Diamante aqui, mais O2 aqui, carbono diamante, né? Virando CO2 gasoso. Quando você soma as etapas, ó, você vai cortar o CO2 e você vai cortar o O2. E aí, na sua global, quem vai sobrar? Carbono grafite, formando carbono diamante, que é o que está aqui. Essa equação não pode ter O2. É como se fosse uma equação matemática, né? Tem O2 antes do igual e depois do igual, vai cancelar. Se você deixou mais O2 aqui, mais O2 aqui, a banca, no critério de prova, não disse que houve perda de nota, não houve nenhum aviso. Mas a equação não está completa. E a equação termoquímica que representa a conversão não tem O2. Bom, feito isso, agora eu tenho que calcular o ΔH ainda no começo do item B. Eu tenho que determinar qual que é a entalpia dessa reação que eu acabei de calcular. Olhando para a equação, olha só, a flecha está para cima. Se a flecha está para cima, é uma entalpia positiva. Positivo significa que é calor absorvido. E aí, agora, o cálculo que eu vou fazer é tranquilo. Veja só, se essa linha toda aqui, ó, ela mede 395,4 e essa linha aqui, ó, ela mede 393,4, a de cima mede um número que complementa, só que positivo, porque o sinal está para cima. Então, o seu cálculo vai ser assim, ó, 395,4, vou fazer a diferença com 393,5, me ajuda na matemática aqui, ó, deu 1,9, e esse 1,9 é positivo, porque a seta está para cima, e é, portanto, um processo endotérmico. Beleza. Aí eu não posso deixar sem a unidade. Copio a unidade aqui, 1,9 kJ é o ΔH desta equação. Feita a resposta dessa parte B, vamos para a segunda parte da parte B.
Calcule em quilojoule a energia necessária para converter 540 gramas de carbono grafite, sabendo que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol em diamante. Olha, essa equação aqui, ela tem uma estequiometria relacionada a ela. O que você pode ver? Que a cada 1 mol de carbono grafite, a energia envolvida é de 1,9 kJ. Essa é a estequiometria que a equação nos proporciona. Então, para resolver a segunda parte do item B. Se 1 mol de grafite absorve 1,9 kJ, 1 mol de grafite são 12 gramas. Então, ao invés de dizer 1 mol, o estudante pode dizer 12 gramas. Vou fazer essa conta aqui, ó. 12 gramas de carbono grafite absorvem 1,9 kJ de energia. Beleza. E se for 540 gramas de carbono, não 12 gramas como 1 mol, 540 gramas, quanto vai ser a energia? Ou estou olhando aqui, não usei x nenhuma vez, então vou usar pela primeira vez o x aqui. Nosso cálculo, então, vai chegar em 540 vezes 1,9 dividido tudo isso por 12. Gente, muita atenção nesse cálculo aqui agora. Você tem que fazer conta, você já está acostumado, você sabe que não tem saída. Tem que fazer a conta, gente. Fiz a conta aqui e deu 85,5 quilojoules de energia. Às vezes o estudante tomou um outro caminho. Pegou esses 540, dividiu pelos 12 para descobrir mol. Descoberto mol, você chega em 45 mols. E você faz o cálculo e vai chegar no mesmo número aqui, 85,5 kJ de energia necessário para a conversão de 540 gramas de carbono grafite em diamante. Só para dar um comando para essa resolução, né, porque eu fiquei sem espaço, nem fiz o comando podia ser assim, ó, cálculo da energia para a conversão. Então, usaria um pedaço, ó, cálculo da energia necessária para a conversão, 2 pontos. E aí, começaria todo o cálculo aqui. Bom, questão feita. Espero que você tenha acertado a resolução. E se não, aproveita para usar essa questão e compor seu repertório de questões da VUNESP. Se você quer receber notificação de quando sair a resolução das próximas questões, se inscreve no canal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!